Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Queridos irmãos, queridas irmãs, com toda a igreja, já nos encontramos no 5º domingo da Quaresma. O tempo tem passado rapidamente. E o apelo à conversão é insistente, é constante para todos nós. É necessário, pois, que estejamos devidamente preparados para a semana maior do nosso cristianismo, que é a Semana Santa, onde nós teremos a graça, a honra de celebrar o mistério central da nossa fé cristã, que é a Páscoa de Cristo. A celebração da sua paixão, morte e ressurreição. Meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma, conforme já bem sabemos, quer ser para nós este tempo favorável de mudança de vida. Tempo para nós progredirmos no conhecimento e na experiência de Deus na nossa vida. Ora, quem é Deus? Deus já faz parte da nossa vida, meus irmãos e irmãs? Ou nós permitimos que Deus faça parte da nossa caminhada neste mundo? A liturgia deste 5º domingo da Quaresma está em profunda sintonia com este grande ano santo que o Papa Francisco proclamou para toda a igreja, o Ano Santo da Misericórdia, cujo tema, conforme já bem sabemos, é justamente este: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, ou misericordiosos como o Pai. É isso, meus irmãos, nesta Quaresma de 2016, o grande convite, o grande apelo para nós católicos é justamente esse: aprendermos de Deus a misericórdia. Ora, meus irmãos, quem experimenta a misericórdia divina? Senão o pecador arrependido.
alguém que tem plena consciência das suas misérias espirituais, sabe-se pecador, sente-se pecador, não capaz de corresponder totalmente aos apelos de Deus. Quem assim, meus irmãos, se apresenta ao Senhor, este experimenta com profundidade e abundância a misericórdia do Pai. Essa misericórdia, meus irmãos, que se manifesta sobretudo no perdão. Todos nós, a maioria pensa que já se confessou para a Páscoa. Quem ainda não fez, não perca tempo, não perca oportunidade. Porque é sobretudo, meus irmãos, no confessionário, no sacramento da penitência, que nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus. O Senhor que vem com o bálsamo da sua misericórdia e nos lava, nos purifica, lava a nossa alma manchada pelo pecado. E perdoados por Deus, nós podemos nos perdoar. Perdoados por Deus, nós podemos perdoar a quem nos ofendeu. Veja, meus irmãos, a iniciativa é sempre do Senhor. Ele, por primeiro, se digna a vir ao nosso encontro. Revela o seu amor ágape por nós. Manifesta a sua misericórdia. O Papa Francisco, no documento, na bula que proclama o Ano Santo da Misericórdia, ele vai nos ensinar que a misericórdia divina tem um rosto, que a misericórdia divina é uma pessoa. E quem é este rosto? Quem é esta pessoa? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio revelar quem é o Pai eterno na verdade, rico em misericórdia. Meus irmãos, a primeira leitura de hoje nos falava do profeta Isaías, que procurava, a pedido do próprio Deus, animar o povo de Israel deportado, fora da sua terra de origem, exilado, um povo desanimado, um povo sem esperança, sem perspectiva de melhoras. Hoje em dia, meus irmãos, nós como que nos encontramos na mesma situação. Vejamos o cenário político, econômico do nosso país. Temos às vezes a impressão de estarmos à beira de um caos, não é verdade? Porém o cristão espera em Deus. O cristão, porque tem fé no Senhor, espera por dias melhores. E de repente esse cenário, meus irmãos, marcado por tanta corrupção, por tanta crise, isso influencia o nosso coração, a nossa vida, e vamos também nos entregando ao desânimo, à falta de perspectiva, de esperança por dias melhores. Vejam as palavras do profeta Isaías: não relembreis fatos antigos, coisas passadas. É preciso, meus irmãos, cultivarmos o auto-perdão, não a auto-piedade, é diferente. A autopiedade é aquela pessoa que se coloca, se senta na cadeira de vítima e se sente vitimada na sua história, na sua vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende, ninguém me aceita, eu sou um desgraçado, ou seja, falta-me sempre a graça de Deus. Uma pessoa que fica remoendo a mágoa, o ressentimento, ofensas recebidas, quem sabe, no passado. Pessoa autopiedosa que de repente cometeu um grande pecado no passado, um pecado mortal, grave, até se confessou, Deus já a perdoou, mas ela não se perdoa, ela fica remoendo. Em outras palavras, uma pessoa que não se permite ser feliz, e consequentemente amarga, azeda a vida de quem está próximo dela. E quem não está bem contagia, isso é contagioso, né? Deus nos livre de pessoas azedas. Contagia. E quando a gente está bem consigo mesmo, com a gente mesmo, a gente também contagia coisas boas, transmite coisas boas às pessoas. Meus irmãos, não relembreis coisas passadas. O cristão olha para frente, olha para o céu. É para a eternidade que nós caminhamos. Como diz o povo, um ditado popular, quem gosta do passado é museu. O cristão tem que caminhar para frente, se permitir se perdoar, se amar, se respeitar como ser humano. E tantas vezes estamos entregues à inveja, somente o outro é feliz. Olha a vida do outro, que família maravilhosa que ele tem, carro do ano, casa boa, trabalho bom, salário bom. Quem tem salário bom hoje, socorro?
Mas a gente inventa isso, né? Parece que Deus olha só para o vizinho e não olha para a gente. Não relembreis fatos antigos. Meus irmãos, é para frente que nós caminhamos. Se Deus realmente tem tocado a nossa miséria espiritual, tem nos acolhido, tem nos amado, tem nos perdoado, vamos então nos perdoar. É preciso que nós façamos as pazes conosco mesmos. É preciso uma reconciliação com a nossa própria história de vida. Meus irmãos, também a nossa história de vida é uma história de salvação. Nós somos como que colaboradores de Deus na escrita da nossa história de vida. Deus não escreve sozinho a nossa história. Nós colaboramos com Ele, ou Ele colabora conosco. Então qual que é a nossa parte? Não ficar remoendo, não ficar entregue à depressão, ao desânimo, ao azedume espiritual. O profeta ainda nos falava: farei correr água do deserto, rios de água viva da terra árida, da terra seca. Veja, meus irmãos, do lado aberto de Cristo brotaram sangue e água. Que água é essa que se referia o profeta Isaías? Os sacramentos da igreja. A água que brotou do coração do Cristo crucificado nos lembra o sacramento do batismo, o sangue, o sacramento da Eucaristia. E assim, consequentemente, todos os outros sacramentos. Portanto, meus irmãos, é na igreja do Senhor que nós somos saciados com esta água viva, que são os sacramentos. Deus se revela a nós. Paulo, hoje na segunda leitura, nos falava também isso. O passado para ele era lixo. Nós sabemos o passado sombrio, negro, que Paulo, ou Saulo, antes da conversão, teve. Era um assassino, matava os cristãos, mas um dia foi alcançado pela misericórdia do Cristo ressuscitado. E a vida de Paulo deu uma guinada. Ele mudou totalmente a sua vida. E tornou-se um apóstolo incansável de Cristo, evangelizando os pagãos, os gentios. Ele dizia assim: por causa de Cristo, eu perdi tudo, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Ou seja, meus irmãos, deve morrer em nós o homem velho, a mulher velha. Deve morrer em nós cada vez mais o pecado, e assim nos abrirmos à graça da misericórdia de Deus. Maravilhoso o evangelho de hoje. Jesus, que desce lá do Horto das Oliveiras, vai até o templo, começa a ensinar os seus seguidores. E propositalmente lhe apresentam a mulher pega em flagrante adultério. Na verdade, meus irmãos, aquelas pessoas, os fariseus, queriam incriminar Jesus. Na verdade, queriam apedrejar o Cristo, não a mulher pecadora. Veja a maldade. Nesses dias que antecedem a Semana Santa, sempre vamos meditar o Evangelho segundo São João, e São João retrata com detalhes essa discussão, esse conflito entre Cristo e os judeus. Estes sempre preocupados em incriminar, em armar ciladas para Jesus, para acusá-lo e tudo mais. Pois bem, meus irmãos, aquela mulher foi apresentada, aquela mulher que era vítima de tantos olhares libidinosos, todos a olhavam como um instrumento de prazer, mas o Senhor a olhou como ela merecia ser olhada, como ser humano, como filha de Deus. Interessante uma atitude que Jesus aqui tem, ele se inclina, porque os fariseus perguntam, os escribas: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés prevê que ela seja apedrejada. E Jesus, antes de dar alguma resposta, que foi perguntado: o que o Senhor diz sobre isso, Jesus? Uma pergunta irônica para Jesus. Claro que, se fosse levar ao pé da letra, a lei, deveria ser apedrejada aquela mulher. Mas Jesus, na sua sabedoria, se inclina. E ali começa a escrever algo sobre a areia, sobre a terra. Há um santo da igreja, meus irmãos, Santo Agostinho, que lembra isso. Esse inclinar de Jesus lembra o mistério da encarnação. Jesus, Deus que desce à nossa humanidade pecadora, corrompida,
se torna um de nós para nos resgatar, para elevar a nossa dignidade de filhos de Deus. Lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Santo Agostinho falava, a lei de Deus foi gravada e escrita em tábuas de pedra, porque o coração do povo era duro, era insensível. E Jesus ali escreve na areia, porque uma semente é plantada na areia, na terra, e ali se espera que a semente produza frutos. Então Jesus veio escrever a sua lei, a lei do amor, na terra dos nossos corações. E é no nosso coração que deve produzir frutos de vida nova, de santidade, de paciência, de misericórdia. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele colocou em prática a sua lei. Ele teve misericórdia. Jesus fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Veja, meus irmãos, Jesus era o único santo ali entre eles. Se alguém tinha que tirar a pedra para cumprir a lei mosaica, era Jesus. Depois foi saindo um a um daquele encontro, daquela reunião, daquele templo, porque todos tinham o teto de vidro, como a gente diz no ditado popular. Quem não tem um passado sombrio, quem não é pecador, não é verdade? E aí dizia ainda Santo Agostinho que restaram apenas os dois, a miserável e a misericórdia. Palavras de Agostinho. Aquela mulher pecadora e Jesus, fonte inesgotável de misericórdia. Minha filha, os teus pecados estão perdoados. Pode voltar para casa e nunca mais voltes a pecar. Meus irmãos, essas palavras possibilitaram aquela mulher restaurar a sua vida. Aquelas palavras salvaram aquela mulher, meus irmãos. É isso que nós experimentamos em cada confissão sacramental. O mesmo Santo Agostinho diz que este é o maior milagre. O maior milagre não foi a criação do mundo, mas é um pecador que é perdoado. É festa no céu, meus irmãos, quando alguém aqui na terra é tocado pela misericórdia divina. Então, meus irmãos, tocados pelo Senhor nos sacramentos, na palavra, saibamos ser misericordiosos. O que dói mais? Uma pedra lançada com a mão ou uma pedra lançada com a língua? A pedra lançada com a mão dói só na hora, depois passa. Mas é dolorosa uma pedra lançada com a língua. Tantas vezes, meus irmãos, nós somos implacáveis, impiedosos com as pessoas que estão nos seus pecados, quem sabe públicos. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? O ano santo da misericórdia está aí, para nós aprendermos a misericórdia com Deus. Às vezes somos muito malvados, maldosos com as pessoas. Queremos muita misericórdia para a nossa vida e de repente temos pouca misericórdia para com as pessoas. Veja, meus irmãos, quando Jesus absolve aquela mulher, ele não está sendo conivente com o pecado. Não. Tanto é que ele falou, olha, você está perdoada, mas não voltes mais a pecar. Misericórdia não é para legitimar uma vida cristã acomodada, afrouxada, não. Misericórdia de Deus é para o pecador arrependido. Então, meus irmãos, ser misericordioso significa dar possibilidade para a pessoa refazer a sua vida. Quando a gente perdoa alguém, nós estamos possibilitando aquela pessoa de se tornar uma pessoa melhor, mais de Deus. Vejam, a falta do perdão, que confusão que cria, não é verdade? Às vezes na família nós criamos inimizades, brigamos com os parentes, ou no trabalho brigamos com os colegas, na comunidade, igreja, brigamos com os irmãos. E vamos criando uma casca no nosso coração. Vamos sendo impiedosos. Parece que a gente exclui aquelas pessoas da nossa vida. Quanta impiedade. Quem quer misericórdia divina tem que aprender a ser misericordioso. Pensemos nisso.